Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso programa Painel aqui pela TV Erechim. Estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós estamos vivendo o período do Natal, talvez como poucas vezes num período mais recente aí, a gente não chegava, em termos de mundo assim, tão conturbado e tal, com guerras, enfim, uma série de coisas. E nada melhor do que nós aproveitarmos, então, esse período para tentar refletir um pouquinho. Já veio o ano novo, aí também a virada de ano e tal, né? E então nós estamos mesclando um pouquinho. Nós vamos ouvir 3 pessoas ligadas a igrejas diferentes, mas enfim, né? E para saber delas qual é o sentido do Natal, né? Então nós estamos recebendo com muito prazer a Alice Liene Klostermaier Gribler, que é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB, o padre Antoninho Valentini Neto, que é chanceler da Cúria Diocesana, que é assessor de comunicação também aqui da Diocese, e também Franco Thomasen, né, que é o pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a ILB, né, IELP. Né? Então, muito obrigado por atender ao nosso convite aqui. Sejam muito bem-vindos, sinta-se em casa, vamos desarmar os espíritos e, né, e vamos começar a falar então sobre... Pastora Alice, seja muito bem-vinda. Como Obrigada. É que a IECLB comemora, encara o Natal? Boa noite. Em primeiro lugar, Natal é vida em abundância para toda a população, é paz, é justiça, é fraternidade, é pessoas se entendendo. E a gente celebra em cada comunidade conforme a característica de cada comunidade. Mas onde é possível a gente fazer teatros ou jograis, confraternizações, mas também é períodos em que as comunidades ajudam entidades, fazem campanhas de solidariedade também. Mas é um período onde as pessoas parece que ficam um pouquinho mais sensíveis. E essa sensibilidade ela faz bem,
porque Natal é uma força de vida. E se a gente não celebra, a gente esquece isso e não vive isso. E a gente precisa sempre de novo viver e relembrar isso, para que a gente se fortaleça na fé, na coragem, na certeza de que Deus nos ama e quer amor em nossas vidas, e por isso Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo. E comemoramos o nascimento de Jesus Cristo cada ano, e lembramos que Ele nasceu e veio para esse mundo, para salvar as pessoas, para as pessoas viverem a união, o respeito, o perdão e a vida plena também. Viverem aquilo que faz bem entre as pessoas, né? Costumeiramente, assim, como é que é a participação das pessoas, enfim, que frequentam a igreja? No Natal, geralmente participam mais, né? É na noite de Natal, ou é no dia de Natal, ou é em ambos, ou como é que é? É em ambos, porque nós temos mais comunidades para atender, então cada comunidade tem celebrações em momentos diferentes. Então, conforme as celebrações, as pessoas participam. Conforme os horários de celebração, as pessoas participam. Quando a senhora diz mais comunidades, é na região aqui? Sim, a paróquia. Então, e aí é uma pastora só, ou pode se dividir, ou vai mais pessoas? Por enquanto, eu estou sozinha. 10 comunidades em 10 municípios, desde Entre Rios até Aratiba. Puxa vida, então é puxado Mas mesmo. é muito bom. Puxado mesmo. Muito obrigado também ao pastor Franco, é a primeira vez que o senhor vem aqui, também como a pastora Alice, né? Ao menos aqui no painel, né? Eu também gostaria de saber como é que a IELB, né? Como é que ela comemora essa data tão importante. Então, primeiro, a gente agradece pela oportunidade de estar aqui. É muito bom a gente poder falar sobre Jesus nesse período tão bonito que é agora Advento e Natal. Na Igreja Luterana, a gente tem o costume de dizer que Natal é todo dia. É até uma brincadeira que se torna agradável entre nós, né? Mas é claro que nesse período a gente está mais focado na mensagem que o Natal quer trazer para nós. E, bem, o povo do Antigo Testamento esperou 4.000 anos, pelo menos, pela chegada do Messias, e ele veio, Jesus, o Salvador, e agora a gente vivencia isso todos os dias nas casas do luterano. Mas também, nesse período, a igreja se programa. Ela segue um calendário que a gente chama de calendário eclesiástico, onde todas as mensagens estão voltadas para Jesus, o Salvador, e essa espera do Natal, a espera daquele que vem, mas ele não vem como um julgador, ele vem para salvar o mundo. Então, essa expectativa do período do Antigo Testamento, ela continua presente hoje, mas com uma outra característica, pela segunda vinda de Jesus ao mundo. Então, hoje, a Igreja Luterana, ela comemora, Natal é todo dia, mas nesse período com uma ênfase maior, onde as crianças se programam, fazem um programa de Natal na igreja, é enfeitado as casas, também a igreja. Há um clima diferente nesse período de Natal. Um clima, a gente pode dizer, um clima de amor, de fraternidade, um clima também de buscar a paz nesse mundo, assim como Jesus também nos traz ela. O senhor fez uma referência antes que o Natal, entre aspas, é comemorado todos os dias nas casas. O que o senhor quer dizer com isso? Pelo seguinte, como eu disse, né, cerca de 4.000 anos o povo aguardou a vinda do Messias. Ele veio. Então isso é uma comemoração diária. A gente comemora que o nosso Salvador veio ao mundo. Não é apenas uma data no ano, mas isso é diário, é constante na nossa vida. A gente olha agora com uma outra perspectiva. Ele veio uma vez, né, ao mundo. Diz João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E um poeta, usando disso, ele disse que um dia o amor estava andando por aí, né? Jesus estava andando no mundo. Ele foi aos céus, subiu aos céus. Não deixou a gente sozinho, o Espírito Santo está conosco. Mas ele virá novamente. E essa é a nossa espera, né? Amém, vem Senhor Jesus, diz Apocalipse. Então nós aguardamos a segunda vinda, mas numa comemoração diária. Uhum.
No caso da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, também há, digamos assim, essa pregação, enfim, não sei se é um dogma ou que, de que Jesus voltará novamente? Sim, porque isso é bíblico, mas a gente às vezes não fala tanto disso, mas a gente fala sempre que a gente precisa estar preparado, porque a promessa é que um dia Jesus vai voltar, né? E por isso a gente precisa... Por quem? Pelo próprio Jesus, que ele vai voltar. Sim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele disse lá no final do Evangelho de Mateus. E principalmente no Apocalipse tem a esperança de que Jesus vai voltar, né? E como será? O próprio Jesus diz que só Deus sabe. E por isso a gente precisa estar sempre vivendo a paz, a justiça, o amor, estar preparados e vigilantes. Por isso eu sempre digo, a fé bíblica ela é comunitária. E quando o Senhor pergunta se o pessoal participa mais no tempo de Natal, a gente deveria dizer, precisaria participar sempre, porque é através de comunidade que a gente se fortalece de novo, que a gente se alimenta na fé e que a gente tem força para viver a fé de novo, né? Vamos esperar, continuar esperando, né? Porque eu andei lendo algumas coisas aí, o Natal foi criado, se eu não me engano, pelo rei Constantino, né? Lá por 1400 e pouco, uma coisa assim, por 300 e pouco, né? E foi instituído e tal, né? E também há uma divergência entre Jesus pode ter nascido 4 dias antes do Natal ou até 3 dias depois do que se tem como dia 25, né? Padre Antônio Valentini Neto, o senhor que já viveu muitos natais aí, esse é o mesmo filme ou é digamos, o mesmo filme com uma roupagem nova? Uma realidade nova? Sim. Primeiramente, a nossa saudação e destacar que nosso programa Painel agora é ecumênico e é bonito. Ele como que antecipa um encontro ecumênico de Natal que as igrejas cristãs farão aqui em Erechim, como também fazem por ocasião da Semana de Oração pela Unidade Cristã entre o Pentecostes, a Ascensão e o Pentecostes. Também sempre fazemos um encontro ecumênico. E é muito significativo poder nos encontrar. A iniciativa sua foi muito bonita, muito oportuna, encontrar-nos como irmãos da mesma fé, em aspectos diferentes de igrejas, mas o centro é o mesmo. E aí é aquilo que você perguntava. Celebramos sempre a vinda de Cristo. E no Advento, que é a preparação, nós acentuamos que celebramos o Cristo que veio, na expectativa do Cristo que virá, que está sempre conosco. Então é passado, presente e futuro conjuntos. A celebração agora dá o destaque ao nascimento. Porém, o centro mesmo é a Páscoa. Não houvesse a Páscoa, não teria sentido o Natal. Por outro lado, não haveria Páscoa sem ter o Natal, não é verdade? Então, celebramos o nascimento, celebramos a sua morte e a sua ressurreição. O que nós acentuamos? Este aspecto da vinda de Cristo, o cumprimento das promessas. Por isso também no Advento, isto é importante dizer, a preparação para o Natal. Se destaca muito a figura de Isaías, o profeta da esperança, que anuncia tempos novos, e até tempos assim que parece uma utopia, aliás, uma ilusão. Utopia é coisa boa, porque ele fala que os contrários entre os animais vão estar juntos. O lobo e o cordeiro vão pastar juntos, imagina. E às vezes eu digo, olha, entre os animais até dá para fazer. Agora, juntar os homens nem sempre dá. Não é verdade? Às vezes... Eu ia perguntar o que é mais... mais difícil. Às vezes as reportagens aparecem lá, a cachorra com o gato. Né? É possível, mas nem sempre é possível reunir todo mundo. Às vezes até na própria casa. Mas o tempo do Natal quer acentuar isto. Cristo veio para congregar. Quando você falava antes que ele não veio para condenar, nós temos até uma invocação de pedido de perdão. Senhor, que viesse não para condenar, mas para perdoar. Então, essa misericórdia, essa bondade,
é o núcleo central da celebração natalina. De que forma? Bom, primeiro com a preparação de vida e depois com as celebrações mais solenes, festivas do Natal, feitas de forma muito diferente, ou melhor, em todas as igrejas. Quando é possível, com missa, e se não, com a celebração da Palavra de Deus. O que lá na igreja anglicana, luterana, desculpe, a igreja evangélica luterana do Brasil, assim, o que existe, assim, é uma celebração, é uma missa, o que é celebrado? O que é? Nós temos, qual é o rito ali? Sei, a gente chama de culto, né? Mas ao mesmo tempo, não apenas o culto público a gente fala, né? Que é aquele momento que acontece dentro do templo em si, mas a gente vai dizer que o culto é tudo aquilo que o cristão faz na sua vida, ele vive a sua vida de culto diária, né? Quando eu digo que a gente comemora o Natal todo dia, né, é que a palavra de Deus, essa promessa que vem dessa palavra de Deus, ela é memorizada, ela é lida nas casas constantemente. Então as pessoas têm também o seu culto familiar. Aliás, eu trago até para compartilhar com os colegas aqui, os irmãos na fé. Nós temos um devocionário que se chama 5 Minutos com Jesus. E esse devocionário aqui é o momento onde a família constantemente faz a sua devoção durante todo o ano. Então, lá no templo acontece um momento de culto, onde nós temos aquilo que a gente chama de liturgia, muito semelhante àquilo que acontece na Igreja Católica, né? O Padre Antoninho conhece um pouco da história aí também. E há semelhanças, há diferenças ao mesmo tempo. Às vezes a gente recebe visitantes, irmãos católicos, que vão lá e dizem para nós, nossa, parece que eu estou na Igreja Católica, porque o pastor luterano também usa batina, né? Mas o centro em si, no culto, assim como também acontece nas igrejas cristãs, é a palavra, é essa mensagem que vem até os nossos ouvidos e aos nossos corações e mentes para dizer que Jesus pagou, ele pagou o preço, ele perdoou todos os pecados. Então, tudo aquilo que acontece na chamada celebração ou culto, ele tem centro em Jesus. Tanto na pregação, como em toda a parte da liturgia, a gente segue uma confissão de pecados, absolvição, né? Tudo está centralizado em Cristo, porque é o centro das nossas vidas. Sem Jesus, nós não seríamos nada, né? Agora, com a graça de Deus em Jesus, a gente também pode dizer que hoje é mais um dia da eternidade que a gente tem com Jesus. E aí vira uma coisa muito importante, que é essa ligação do culto com a vida. Nós vamos para o culto levando a nossa vida, mas mais do que isso, devemos levar o culto para a vida. E manter essa coerência daquilo que se celebra com aquilo que se vive é o grande desafio. É um desafio, porque é lutar contra nós mesmos, né? O coração do homem, ele tende para um outro lado, né? Tende a fazer justamente aquilo que não agrada a Deus, né? E aí por isso a gente precisa do auxílio, da força, né? De tudo aquilo que Deus pode nos dar na sua palavra, que também está lá dentro do templo, né? E a gente pode sempre estar buscando essa ajuda de Deus. Pastora, lá na igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, também são realizados cultos, então? Sim. Aos domingos, aos sábados, ou como é que é? A gente faz um calendário, como agora no final desse ano a gente faz o calendário para o próximo ano e segue. E marca conforme as características de cada comunidade. Alguns são domingo, alguns sábado à tarde, sábado à noite, sexta à noite. Por que uma pastora só, digamos, já que são 10 municípios e tal, está escrito em algum lugar, digamos, tem que ser assim? Não. Carência. Ou é carência? Eu tenho que fazer algum curso para ser pastor? Serve para o senhor também? Para ser padre, eu sei que tem que fazer curso e tal. Sim, a gente estuda teologia, nós temos 3 faculdades de teologia, uma em São Leopoldo, que é a mais antiga, São Bento e Curitiba. E
Mas assim, a gente se organiza em comunidades, comunidades formam paróquias, paróquias sínodo e tudo isso ISLB. E para uma paróquia, ela precisa decidir se ela tem um pastorado, 2 ou mais. E aí, o conselho paroquial, que são representantes de cada comunidade, que decide quantos pastores ou pastoras, ou mesmo diáconos, ministras. A comunidade nossa daqui, digamos, está ligada a quem? Ao Sino do Uruguai. Do Uruguai? Sim, Sino do Uruguai. Não é o país. Sino do Uruguai. Sede em Chapecó. Bom. Isso. Assim, é como, mais ou menos como é como a divisão em dioceses, não sei, a luterana do Brasil tem distrito. Eu acredito que até assim todas as igrejas, mesmo aquelas que não estão representadas aqui hoje também, né, elas com o passar dos anos acabaram se organizando nesse sentido, para preparar pessoas para o ministério, né, e assim por diante. A IELB, que a gente chama, ela também se organizou dessa forma. Lá em São Leopoldo tem um seminário, né, onde prepara pastores aí durante 6 anos de estudo, teologia. Nossa. São 6 anos de teologia, né, semelhante também às demais denominações, né? E aí, nesse sentido, a igreja também tem uma organização. Dentro da Igreja Católica é episcopado, né, que chama, né? Episcopado, onde tem uma estrutura eclesiástica organizada. A ISLB, como também a IELB, também tem uma estrutura a nível nacional, a nível estadual, a nível distrital. Né? Aquilo que é chamado por sínodo na ISLB, a gente chama de distrito. Né? Nós temos uma organização no distrito, que é a região aqui do Alto Uruguai. Mas existe, digamos, entre a sua igreja, porque Sim. O senhor é o pastor, existe um canal de comunicação, de prestação de contas, de troca de experiências, WhatsApp? Enfim? Não sei. Brincadeira. Sim, nós temos uma organização. Eles falam. Isso. Por exemplo, a nível nacional existe uma diretoria nacional. Isso. Presidente, vice-presidente, né? Aliás, vice-presidentes, aí tem o de ação social, o de comunicação, né? Existe uma... E aí, a nível distrital, existe o conselheiro distrital, né? Vice-conselheiro, e aí toda uma organização também no distrito. Que a gente tem, olha só que interessante o nome, né? Conselheiro. Então, eu tenho o pastor dos pastores no distrito. Né? O meu conselheiro é o pastor Edu Foz, da região. Então, os pastores, quando necessitam de auxílio, procuram o conselheiro para conversar, e assim por diante. Né? Eu assisti um filme ontem que se chamava assim, que um estava sugerindo para o outro escrever um livro, mas que nome nós vamos dar? Aí um sugeriu, a mulher de um deles sugeriu, quem sabe bota a crítica do crítico da crítica. Ficou um negócio meio, né? Mas, e não vou falar sobre quem que é, porque envolve política e economia, mas isso que ideologia. O senhor está dizendo é um período tenso que a gente vive sobre crítico e críticas, né? Sim. Muitas vezes é aquela situação, a gente olha uma coisa e a gente já se torna crítico daquilo. Mas espera aí, vamos ouvir a outra, né? Vamos dialogar, vamos procurar sempre manter a paz, né? A gente vive um momento tenso. Sim. Eu estou percebendo que os dois pastores, cada um está com uma Bíblia aqui, né? O padre Antoninho está sem a Bíblia, não sei se está com a Bíblia na cabeça, né? A Bíblia é a âncora. De tudo. Sim, porque é a palavra... De tudo que passou, de tudo que está acontecendo e de tudo que pode vir. Às vezes as pessoas dizem, está acontecendo o que está na Bíblia, mas tudo que está na Bíblia já foi vivido uma vez, né? E as pessoas estão repetindo de novo o que se viveu naquela época. Porque todas as guerras, pessoas umas contra as outras, autoritarismo, maldades, já aconteceu, então parece que as pessoas não aprendem e repetem sempre de novo o que estava errado na Bíblia também, né? E de resto, a Bíblia é o fundamento da fé. Isso. Como também é a luz da fé. Isso. Por ela nós acreditamos naquilo que ela anuncia e, ao mesmo tempo, devemos testemunhar o que a Bíblia nos anuncia.
Então, a Bíblia, a palavra é o fundamento. Né? Os sacramentos ou as celebrações, né? Tenham lá a designação que tiver, são expressões da fé e, ao mesmo tempo, são meios que fortalecem a fé. Mas a fé é o central, que tem como fundamento a palavra de Deus. Aquilo que o senhor comentou, Padre Antoninho, é muito certo, né? Aquilo que a palavra anuncia, né? Deus nos traz a sua palavra na Bíblia, na Escritura, né? Então a gente precisa preparar talvez os nossos ouvidos para entender que ela é palavra de Deus, né? Olhar com esses óculos, que são os óculos da fé, né? E receber essa palavra. Porque a Bíblia, estamos com ela, né? Ela é muito proveitosa para a nossa vida, mas ao mesmo tempo ela já serviu de discórdia, ela já serviu para levantar guerras, né? E ainda serve, porque justamente se eu não olho para a Bíblia com estes óculos da fé, eu vou ler ela às vezes como um livro qualquer, como um livro para eu derrotar alguém, né? E os profetas, por exemplo, que nós temos, eles falam não só coisas futuras, né? O profeta fala coisas que já passaram, coisas que estavam acontecendo naquele tempo, Isaías, né? E coisas que estão por vir ainda, coisas que ainda virão mais à frente ainda. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia com os óculos da fé, né? E eu observaria que muitos se valem da palavra de Deus para interesses próprios, para justificar certos conflitos, certas coisas indesejáveis, né? Se valem dela. E, por outro, enquanto a Bíblia como tal, se fôssemos dizer assim, talvez se assustem, mas ela é palavra morta. Porque ela precisa se tornar vida em nós. Ela é a palavra de Deus, né? Não é simplesmente um livro. E esse que é o diferencial, e o que nem sempre você consegue entender assim. Porque se a gente pensa na história do Natal, nós temos 4 evangelhos que falam da vida de Jesus. E cada evangelista narra de alguma forma. Por exemplo, o evangelista Marcos, ele já começa com a mensagem de João Batista e logo sobre o batismo de Jesus. Mas tem vários personagens ali na história do Natal que tem significado também para dentro da nossa vida. E parece que cada Natal a gente torna isso vivo de novo, né? Isso que o Padre Antoninho falou de tornar a palavra viva. Talvez por isso a gente faça teatros, para a gente sentir aquilo com mais intensidade, né? Uhum. Eu tenho ouvido falar muito, assim, a palavra, ouça a palavra. A palavra de quem? De Deus. É Jesus que está falando, são os evangelistas que estão, vamos usar um termo atual, cada um dando a sua narrativa, né? São narrativas diferentes ou que mais ou menos concorrem para se encontrar. Por que as pessoas estão tão divorciadas da palavra? Eu digo assim, de grandes grupos, né? De grandes, cada um, por exemplo, a igreja vai ter um evento lá, vai encher a igreja, lá também, lá no seminário, mesma coisa. Mas tem muita gente assim que parece que palavra ou não palavra não está nem aí. Mas era aquilo que nós dizíamos antes. O desafio da coerência entre aquilo que se celebra, ou aquilo que se lê no livro sagrado e a vida que a gente tem. Sabe? E você falava, mas precisa ouvir a palavra. Claro que é a palavra de Deus. Não é qualquer palavra de qualquer pessoa. A palavra de todos é importante. E como é necessário a gente saber ouvir. Né? Ouvir a palavra do outro, ou a verdade do outro, aquilo que ele sente, os sentimentos dele. E essa é uma das coisas que você mencionava antes, quando há assim, uma espécie de totalitarismo, vai se atropelando. A pessoa acha que é única no mundo. Espera, mas ouça o outro. Eu não sei, eu acho que foi atribuído a Madre Teresa de Calcutá, algo assim, menos lábios e mais ações, e mais mãos. No sentido assim de que
Não quero dizer menos palavras e mais Sim. ações, mas talvez ela pretendesse dizer, nem sei se foi ela, assim, falar aquilo, mas também colocar em prática. Eu acho que tem a ver com aquela situação assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Mas a gente demonstra amor e a gente testemunha esse evangelho do amor, não só com palavras. Às vezes até em silêncio a gente demonstra amor, com respeito, caridade, levando dignidade para as pessoas. Aliás, é algo que acontece muito também nesse período de Natal. Quantas não são as ações solidárias que as igrejas realizam nesse período de Natal? Levando um pouco de dignidade, né, para crianças e assim por diante que não tem. Então, muitas vezes, o que acontece é justamente isso, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, mas se o coração está vazio, o coração ele é interesseiro, ele é enganoso. Né? Tem também aquele ditado e versículo que diz, né? O povo padece por falta de conhecimento. Mas quando a gente vai para o conhecimento, né, para a Bíblia, para a palavra de Deus, e vê, nossa, quão grande amor Deus tem conosco, Ele mandou o Filho dele para nos amar, apesar dos nossos pecados. Aí você olha para o outro com um outro olhar, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Esse é o olhar que Deus tem conosco, né? Sempre que é fundamental é a questão da vida. Eu não recordo quem foi que disse também, vive aquilo que a palavra diz. E se for necessário, anuncie a palavra. Por quê? Porque a vida já está anunciando. Então, se for necessário, acrescenta. Mas o mais importante é que você testemunhe o que está na palavra. Sim. Pode? Se Jesus Cristo vivesse hoje, ou se a gente pudesse transportar o hoje para o tempo de Jesus Cristo, seus 30 anos, seus 31 anos, havia um governo instituído, né, com as suas leis, com as suas regras, com as suas sanções, com as suas cobranças. Como é que as igrejas conseguiram, ele seria uma espécie de um revolucionário, como é que as igrejas conseguiram separar, digamos, essa parte do Cristo aparentemente revolucionário, que poderia ser interpretado assim, porque ele se revoltou contra uma série de coisas, de quem estava em poder, né? E transportar isso para o lado religioso, ou da fé, eu não sei. Posso? Tem uma explicação? Estou falando bastante, mas... Não, fala bastante. Eu acho que é aquela questão assim, ó, o povo do Antigo Testamento, eu comentei antes, 4.000 anos, cerca de 4.000 anos esperando o Messias. Né? No Domingo de Ramos, a gente lembra da Páscoa, né? Nesse período de Natal também, Domingo de Ramos, o Messias chegou na cidade. E eles recebem Jesus com hosanas, né? Com ramos, com vivas. O povo recebe Jesus assim, mas Jesus é um rei humilde, justo e salvador, de um reino que não é deste mundo. E eles vendo isso, vendo que ele estava padecendo perante o Império Romano, perante todas as coisas que estavam acontecendo, uma semana depois eles gritam, crucifica-o. Esse é o ponto. Então, essa mistura de governo e o governo espiritual e o governo desse mundo é o que as pessoas mais anseiam. Mas o que Jesus veio trazer é um reino espiritual. É um reino que não pertence a esse mundo. É um novo céu e uma nova terra, que é o que nós mais aguardamos. Por isso essa espera de algo bom, algo melhor, ela é verdadeira, realmente, ela é verdadeira. Todos nós queremos que a vida siga para melhor, que não tenha guerras, que não tenha essas discussões e tantas coisas, mas enquanto nós estamos nesse mundo... É muito realista. Mas você falava antes, né, o Cristo transportado para o tempo de hoje, ou vice-versa, o tempo de hoje para o de Cristo. Fundamentalmente, Cristo anuncia a verdade, né? Anuncia a justiça,
implanta o reino da justiça, do amor e da paz. Naturalmente que tudo isto encontra muita resistência e uma contestação, aquilo que você acentuava. Cristo foi aclamado, mas logo foi condenado. Por quê? Porque aquilo que ele anunciava contestava e ia contra todo um jeito de viver. Hoje acontece a mesma coisa. Vai você falar um pouco da justiça para ver o que dizem de você. Não é verdade? Quanto pastor, etc., é perseguido porque tem uma pregação realista. É um monte de crucifica. Voltaria sim, sem dúvida. Por quê? Porque o essencial é isto. Cristo anuncia o reino da justiça, do amor e da paz. Vai olhar a realidade como é que ela está. Vai contrariar muitos interesses. E aí é que vem uma das coisas contraditórias. Falo dos cristãos de vez em quando, participam na Natal, Sexta-feira Santa, mas não mais do que isso, e o restante da vida. Claro que há também o oposto, gente que está sempre na igreja, mas vive completamente sem testemunhar aquilo que celebra. Eu comecei minha fala defendendo que Natal é vida, né? E os profetas, eles foram muito críticos a toda a situação. E se a gente pensa essa questão da solidariedade no tempo de Natal, mas as pessoas têm fome o tempo todo, então a gente deveria ter uma sociedade mais justa, como Jesus quis, que não tivesse fome, que não tivesse miséria, que não tivesse maldades, né? E eu falo muito do reino de Deus também, porque é uma paixão que eu tenho, só que eu sempre defendo assim, nós somos um ser integral, é corpo, alma e espírito, não tem como separar. E quando Jesus disse, eu vim trazer o reino a esse mundo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, né? Então é esperança para essas pessoas, é cura, é vida digna para essas pessoas também. E se Jesus viesse hoje, iam matar ele de outra maneira, não iam crucificar ele, né? Porque além do reino espiritual, mas se é para ser um novo céu e uma nova terra, essa terra tem que ficar boa, né? O que fazer para que ela seja? A gente luta por justiça como filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, né? Esse é o caminho, né? A gente quer o bem, a gente quer as melhorias, a gente quer, mas com aquela ciência de que Jesus disse, nós seremos perseguidos, né? Ainda com esse conhecimento guardado ali. Vamos lá, fazemos porque nós temos um Senhor sobre a nossa vida, né? Mas com aquele conhecimento guardado, porque essas coisas fazem parte dessa vida. No reino eterno não estarão mais lá, né? Por isso se apegar a Jesus. Então as pessoas que se dizem cristãos, independente da função que elas estão, elas deveriam, se querem viver a palavra de Deus, deveriam promover vida. Bom, eu peço escusas porque eu direcionei a conversa um pouco para mais uma Sexta-feira Santa e tal, do que para o Natal. E o objetivo é falar sobre o Natal, que eu prometo que agora na segunda parte a gente vai falar. Então, ainda tem uma questão para abordar. Nós estamos recebendo então com muito prazer aqui hoje a pastora Alice Liane Klostermaier Gribler, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB, o padre Antônio Valentini Neto, que é o chanceler da Cúria Diocesana e assessor de comunicação da Diocese aqui de Erechim, e o pastor Franco Thomasen, que é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. É isso? Nós vamos fazer o nosso intervalo obrigatório e já voltamos. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui falando sobre o Natal e também o Ano Novo, com os representantes da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com a pastora Alice Liane Klostermaier Gribler, Padre Antoninho Valentini Neto, chanceler da Cúria Diocesana, e o pastor Franco Thomasen, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, acho que é a pronúncia certa, IELB. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Natal, então, assim, Cristo nasceu, como é que as igrejas tratam essa questão digamos, da interação com as pessoas? Se ouve muito das crianças, da ansiedade de ganhar seus presentes e tal, mas aquelas pessoas já adultas, que têm uma certa idade, já há um envolvimento, assim, há uma parada assim, para pensar sobre o evento em si? Uma valorização como deveria ser? As igrejas fazem o máximo para fazer celebrações profundas, significativas, marcantes, enfocando agora Cristo que nasce. Agora, o restante, quem é que vem? O convite é para todos. O pastor dizia, exatamente, né? Acontece com a IELB. Essas datas mais significativas têm mais participação. O dia a dia, o ordinário, enfraquece. Agora, a celebração sempre acontece. A participação depende de cada pessoa, de cada membro da igreja. Percebe? Você ouve muito assim, ao menos no Natal. Vai lá. Assim como outros. Olha que é Páscoa. Comentado aqui, diz, pô, mas o Pinheirinho sempre fica... Sempre tem Pinheirinho na sempre igreja. Tem Pinheirinho. Ele ia só naquele dia, né? Deveria, de ano em ano. De contribuição, pô, mas de ano em ano. Não cresce nunca. Está sempre do mesmo tamanho. E não secou. O pastor Franco antes falou que a gente segue o calendário litúrgico, as datas litúrgicas, o ano da igreja, né? E eu sempre falo que é importante a gente comemorar essas datas, como Natal, Páscoa, Pentecostes, porque são eventos específicos de Deus com um valor muito profundo para dentro da vida humana, né? E talvez por isso as pessoas participem mais nessas datas das nossas celebrações, né? Mas as pessoas que participam, as pessoas que veem sentido nisso, elas se fortalecem comemorando essas datas específicas. Eu pelo menos sinto isso, né? Por isso acho tão importante a gente comemorar Natal também. E lembra, parece que a gente traz para dentro da vida da gente de novo aquilo, né? E aquilo fortalece a gente. Porque quando a gente está de aniversário, a maioria das pessoas aí vai ter um bolinho, vai ter um refrigerante, cerveja, sei lá o quê, né? Salgadinho, junto ali, se é para criança, é balões e tal, aquela festa toda e tal. E você comemora, digamos, mais um ano de vida, né? Quantos natais, digamos, Cristo está festejando aniversário, e a situação, claro que com a simbologia de Cristo não é nós não somos Cristo, nós estamos completando idade até, mas Cristo tinha uma outra simbologia, né? Mas veja, como é que não consegue incrustar nas pessoas isso, ou pouco? Fazer uma coisa interessante. Toda comemoração tem o seu rito, o aniversário tem o seu rito e se repete, e não é cansativo. Na liturgia também temos os ritos próprios. Por que são cansativos? Depende muito de a gente ser novo para cada rito, para cada celebração. E isso que é o difícil, né? E também tem outro agravante, que é toda essa exploração comercial, em cima do Natal especialmente, como também da Páscoa, como o Dia das Mães, que de repente se enfoca menos o aniversariante do que o entorno.
Sim. Como celebrar? Eu sempre penso, o senhor comentou agora sobre o rito, né, Padre Antoninho, e um dos ritos que eu gosto desde pequeno, né, eu acho que é a questão da ceia ali na família, né, essa reunião que muitas vezes não é possível, às vezes as famílias estão brigadas, divididas situações, né, mas quando há essa possibilidade desse momento de estar ali na mesa, conversando, né, confraternizando esse aniversário de Jesus, a chegada do Messias, do Salvador de toda a humanidade, que possamos também não deixar passar em branco, possamos abrir a Bíblia naquele momento, né, em família e ler um texto bíblico, talvez pegar ali os evangelhos, ler o nascimento de Jesus para aquele momento, contar para as crianças que estão à mesa de que apesar de a gente ganhar presente no Natal, o maior presente de todos não é o carrinho, o videogame, o celular, né, mas o próprio Jesus, porque sem ele a gente não tem a vida eterna. Então, mesmo que aconteça essas coisas, né, que a gente possa seguir num outro caminho, né, Padre Antoninho? Olhando para a realidade de Cristo, né, olhando para a salvação e confraternizando na família, esse que é o ponto alto, claro, do Natal, da Páscoa e de toda a nossa vida. Nesse sentido, é bom ressaltar, as igrejas têm diversos subsídios para essa celebração. Nós, no nosso caso, temos um subsídio que traz até a bênção do Natal, a mesa da noite de Natal, né? Por quê? Aquilo que o pastor diz, a pastora dizia, para não fazermos só a festa e não ficarmos no festejado, que é o essencial. Estamos celebrando o nascimento de Cristo. Ele nasce para trazer-nos a vida e nós nascemos ou continuamos do mesmo jeito? Talvez a pergunta do senhor sobre algumas pessoas não acreditarem, né? A fé, a gente acredita que é o Espírito Santo que nos dá a fé. E ele dá a todas as pessoas. Mas as pessoas podem escolher ter fé ou não. Não, isso é uma escolha pessoal. Eu explico para a turma do ensino confirmatório, o catequese, se a gente ganha um presente, a gente tem a liberdade de aceitar esse presente ou não. E a gente geralmente, se é um presente que tu pode pegar, a gente aceita. Mas a fé, se a gente não vive ela, a gente não aceita ela. Se ela não faz sentido para a gente não aceitou ela. E daí o Natal não tem sentido, daí Páscoa não tem sentido também, né? E o sentido do Natal é vida, é fé, é esperança, é amor, é paz. Agora, quando se vai dar um presente material, digamos, a maioria corre atrás das lojas, aí o comércio está na dele, tem que fazer isso aí mesmo e tal, corre faltando 2 dias, 3 dias, 1 dia ou no dia, né? No caso de dar de presente a fé, essa fé não deveria ser cultivada, eu acho que as igrejas fazem isso, né? Não ir comprar, entre aspas, ou buscar ela, assim, pá, amanhã é Natal, eu tenho que ter fé, né? Fica até meio hilário, né? Sim. Mas assim, amanhã eu preciso me arrumar, eu preciso acreditar. Aí Cristo nasce aí na segunda-feira, não sei se é na segunda ou no dia seguinte, digamos, Cristo com 2, 3 dias ou 4 dias, o cara nem se lembra mais. É aquela dúvida, né? Estou falando por mim, para que ninguém... Muitas vezes a pessoa tem dúvida, será que eu tenho fé? Tem gente que tem dúvida, será que eu tenho fé? Quando eu tenho esse pensamento, significa que ainda tem uma ponta, querendo se apegar a Jesus. Será que eu tenho fé? O Espírito Santo está te provocando, ele está mexendo contigo, né? Só que onde é que você precisa correr nesse sentido para que você seja abastecido? É Bíblia, é palavra de Deus. Vai procurar a igreja, de preferência uma igreja cristã, uma igreja séria, que ensina a palavra nesse sentido, né? Meios para crescer na fé. Meios. A palavra, isso. A oração, a celebração da comunidade, o testemunho, trabalhar pela fé, tudo isso fará com que a gente fique com fé mais firme. Então não dá para a gente dizer para a pessoa tenha fé. Ela não tem forças, nenhum de nós temos forças. Mas a gente pode dizer para a pessoa, olha, Jesus morreu pelos nossos pecados.
Deus nos aceita, Ele nos ama do jeito que nós somos. Confia nele. Confia nele. Às vezes a Bíblia diz que é para levantar os olhos, erguer os olhos ao céu, não que Deus esteja só lá, mas é para não ficarmos encravados na terra. Olhando para baixo. Olharmos para o horizonte maior da vida, no qual Deus está muito presente, e também renovar essa esperança que nós podemos prosseguir nesta caminhada. Eu às vezes digo assim, se tem alguma situação que a gente gostaria de resolver, se tu não pode, tu não tem meios, pelo menos reze por aquela pessoa. E às vezes a gente escuta mães dizerem, meus filhos não têm fé, reza por eles, a gente diz, né? Olha o poder da oração. Está naquele que atende a oração, naquele que ouve, no próprio Deus. O que ora, ele não tem poder. Mas o próprio Deus, que tem todo o poder, que criou tudo e que redimiu a sua criação, que salvou todos nós, Ele ouve. Eu tive um amigo que ele dizia assim, olha, toma muito cuidado com a oração. Muito cuidado com a oração. Por quê? Porque Deus ouve e atende. Ou seja, ore sempre, entregue para Deus tudo aquilo que você precisa. O poder da oração, você perguntava, Isso. não está naquilo que a gente pede e se alcança ou não. O poder da oração é na transformação de nós mesmos. E hoje muitos cientistas, também no campo da medicina, falam da força da oração na doença. Ou que quem tem fé, quem reza, tem mais tendência à sua cura. Ou ao menos a viver a situação de outra maneira, com esperança, sem revoltas, não no mero passivismo, mas nessa ação, melhor, nessa esperança ativa. Sofro, tem sentido, meu sofrimento, no contexto da fé. Eu conheço médicos que acreditam muito nisso, levam muito a sério, assim como há também outros que não. Ciência é uma coisa, fé é outra coisa, enfim, ou religião é outra coisa. Bom, nós temos 3 minutos para seguir um dos mandamentos de Cristo, então eu vou, sem querer, eu vou destinar 1 minuto para cada um, agradecendo já de antemão e desejando um Feliz Natal e um próspero, um ótimo que seja um ano que vem melhor do que a gente tem vivido nesses últimos anos, de preferência sem pandemia. Vamos dar preferência para a mulher, né? Isso. Pode usar a mensagem que a senhora gostaria de transmitir. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e falar sobre fé, que é tão importante, sobre Natal, desejando um Natal de paz, de amor, de confiança em Deus. E Jesus Cristo disse para gente, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, sinal de que Ele confia em nós, que a gente viva essa confiança e que a gente faça a nossa parte, a gente confia em Deus aquilo que Ele faz e a gente faça a nossa parte, porque Deus também confia em nós. E para termos bem-estar, saúde e muita paz. Pastor Franco. Agradeço também a oportunidade de estar aqui representando a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em especial a Congregação São João, onde eu estou pastor. E desejar um feliz e abençoado Natal a todas as famílias, né? Olhem com carinho para a palavra de Deus, busquem sempre a igreja, busquem Jesus na vida de vocês, que Deus tem muito, muito para abençoar a vida de todos vocês. Comemorem o Natal, façam em família e leiam a palavra de Deus. Um abraço. Realmente, comemorem, celebrem bem o Santo Natal, que a celebração do nascimento de Cristo ofereça a todos confiança, esperança, serenidade, no meio desse mundo conturbado. Não temos ilusão, nós vivemos nesse mundo de muita polarização, de muita discórdia, de provocações, mas olhamos para Cristo, que nasce de forma muito frágil, eu digo sempre ali, numa manjedoura, para que ninguém precise colocar roupa especial para chegar a Ele. Qualquer um chega, todo mundo pode sentir-se muito à vontade. E que a gente, contemplando o menino, sinta aquilo que ele é e veio trazer. Muita paz no coração e possa transmiti-la da mesma forma para todas as pessoas, de uma forma bem desarmada, nessas polarizações que estamos vivendo.
E até diria mais, por uns dias atrás, a Copa do Mundo encantou a todos. Já passou. Agora, o nascimento de Cristo vai permanecer na vida de todos. Eu agradeço aos representantes das igrejas cristãs que estão participando hoje aqui. Muito grato, desejo um Feliz Natal, então, mais uma vez, né? E que todos aqueles que vão, digamos, começar a plantar a semente da fé agora no dia de Natal, por esses dias aí, né, que lembrem que tem mais 365 dias daqui até o próximo Natal de 2023 e quem sabe até lá a gente possa chegar mais maduro com relação à fé. Uma boa noite a todos e até a próxima. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.